a gente está falando a respeito de milagres. E o primeiro milagre, a gente está falando a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes, que é um milagre emblemático. É um milagre assim, muito grande, todo mundo se lembra desse milagre, todo mundo comenta a respeito desse milagre. No entanto, a gente percebe que as pessoas não entenderam bem o milagre. A gente está falando disso desde semana passada. As pessoas não compreenderam a importância desse milagre. Jesus deixa muito claro que existe uma grande diferença entre o tipo de ensino que a gente recebe. Quando Jesus fala a respeito desse milagre, ele fala para os discípulos: vocês ainda não entenderam? Eu multipliquei pão 2 vezes, eu alimentei uma multidão de pessoas 2 vezes, e vocês estão ainda sem entender que eu estava, na verdade, fazendo uma referência ao alimento dos fariseus. Jesus, quando fala para eles, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos, eles estão falando de pão, ele está falando sobre pão, e ele falou: não é de pão, é de ensino que eu estou falando. Jesus mostra nessa passagem que fermento significa ensino. Então a gente precisa entender que há ensinos que procedem da boca de Deus, e outros nem tanto. Jesus fala para a gente se atentar ao tipo de ensino que a gente recebe. Preste atenção nesse entendimento. Jesus deixa muito claro que existe uma grande diferença entre os tipos de ensino. Quando alguém avalia uma comunidade, quando alguém pensa numa igreja, que tipo de coisa a pessoa avalia? Quando ela fala assim: eu vou congregar em tal lugar, eu estou orando para Deus me mostrar um lugar. E aí o que as pessoas geralmente avaliam? A música do local, o tipo de banda, o tipo de iluminação, o tipo de acomodação, se tem ar-condicionado, se tem ventilador, se o ambiente é legal, se o ambiente não é legal, como é que funciona esse ambiente? Mas Jesus está dizendo, a avaliação deveria ser qual é o tipo de ensino que há nesse ambiente. Porque se o critério fosse aparência, Jesus não poderia ter discípulos. Porque não foi isso que ele priorizou. Inclusive os discípulos chegaram para ele uma vez e falaram assim: olha, Senhor, as pedras desse templo, que coisa tremenda. E Jesus olhou para eles e falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava dizendo que o verdadeiro templo não era a obra, mas cada um de nós. Então o que importa para a gente é o ensino. Diga comigo, o que importa, diga com fé, o que importa é o ensino. O ensino é a coisa mais importante. Agora, Jesus nos orienta: cuidado com o falso ensino. Quando Jesus fala nesse texto, tanto de Mateus quanto de Marcos, ele fala para os discípulos: cuidado com o ensino dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então a gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeira delas, cuidado com o falso ensino. Existe muito falso ensino. Se não tivesse, Jesus não mandaria a gente se preocupar. Se não tivesse falso ensinamento, Jesus não alertaria os discípulos, dizendo: cuidado, tem muita coisa errada acontecendo. Jesus não falaria para os discípulos: cuidado, preste atenção, porque tem coisa que está completamente fora do meu propósito, completamente fora da minha vontade. Quando ele fala isso, ele fala exatamente porque ele sabia que tipo de ensino estava sendo ministrado. Ele sabia que aquilo que estava sendo ensinado desde o tempo de Moisés não batia com o entendimento e com a revelação daquilo que Deus tinha para a vida dos discípulos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os fariseus, já na época de Jesus, haviam deturpado o ensinamento de Moisés. Se lá naquela época estava assim, imagina como é que está hoje. Então, algumas coisas importantes para a gente entender. Cuidado com o falso ensino. Como diferenciar o falso ensino do verdadeiro ensino? É só olhar para o texto que a gente começou a ler. Eu estou citando, tá, para a gente ganhar tempo, Mateus 16, do verso 5 ao 12. Jesus, quando faz o milagre da multiplicação ali, ele deixa muito claro, e ele vai orientando os discípulos nessa sequência. Ele vai falando para os discípulos: olha, vocês têm que tomar cuidado com o fermento de Herodes. E esse contexto é completo. Então a gente precisa compreender o que diferencia um verdadeiro ensino de um falso ensino. Escute bem. Primeiro, o falso ensino informa, mas o verdadeiro ensino transforma. Jesus está dizendo que há uma diferença entre o ensino dos fariseus e o ensino dele. Quando Jesus termina o sermão da montanha e desce, as pessoas falam assim: e todos ficaram admirados porque ensinava, não como os fariseus, mas ensinava como tendo autoridade. Por que Jesus tinha autoridade e os fariseus não? Porque o ensino dos fariseus informava, dava informação, mas o ensino de Jesus transformava.
Então, como é que eu sei se um ensino é verdadeiro ou não? O falso ensino informa, o verdadeiro transforma. O falso ensino traz muito conhecimento. O verdadeiro ensino traz suprimento. O falso ensino, a pessoa começa a ficar inchada de tanto que conhece. Ela começa a rotar conhecimento bíblico, ela começa a se achar melhor do que os outros. Os fariseus eram assim. Eles eram arrogantes, eles eram vaidosos, porque eles eram doutores da lei. Hoje a gente vê pessoas assim, completamente inchadas no conhecimento, porque acham que sabem muito e, na verdade, até possuem bastante conhecimento. Mas muito conhecimento sem libertação não serve para nada, só para levar a pessoa para a perdição eterna. Então entenda isso, o falso ensino traz muito conhecimento, mas o verdadeiro ensino traz suprimento. Aquele povo estava lá para ouvir Jesus, e Jesus olha para os discípulos e fala assim: dei voz de comer a eles, nós não temos. O que ele estava ensinando é: o ensino que vocês receberam até agora dava informação, mas o meu vai trazer suprimento. Me dá o que vocês têm aqui, e eu vou abençoar e vou alimentar toda essa multidão. Então o falso ensino, ele traz esse pseudo-conhecimento. A pessoa pensa que está sabendo muito, igual a escola dominical. A pessoa fica na escola a vida toda, nunca se forma. Nunca se forma. É diferente de uma escola de liderança, onde você aprende e pratica, aprende e pratica, aprende e pratica, não importa o modelo. Mas a grande questão é que a gente precisa ter um ensino, não que nos dê muito conhecimento para a gente poder ficar debatendo com pessoas. A gente precisa de um ensino que possa alimentar a fome das pessoas. Você entende isso? Eu preciso de um conhecimento que me capacite a ponto de eu matar a fome de quem tem. Eu preciso de um conhecimento tal que me ajude a ajudar, não importa qual seja a dificuldade daquela pessoa. Eu preciso ser uma fonte de suprimento. Porque é o que Jesus foi naquela época. É o que Jesus é para a gente hoje. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém ou não amém? O falso ensino gera orgulho. O verdadeiro gera serviço ao próximo. O falso ensino, a pessoa começa a dizer: eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu sou isso, eu sou aquilo. E o verdadeiro ensino é: eu sou servo. Quem você é? Eu sou nada, eu estou aqui para ajudar. O que está precisando fazer? O falso ensino, o cara chega na igreja com carteirinha. O verdadeiro ensino, o cara chega na igreja metendo a mão na vassoura. Deixa eu ajudar aqui. Faz sentido isso? Você está entendendo? O falso ensino, o cara acha de verdade que é alguém especial. No verdadeiro ensino, o cara sabe que é o pior daquele que está tendo. Igual Paulo falou, Jesus veio morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o pior deles. O grande apóstolo não se considerava maior do que ninguém, pelo contrário, se considerava menor. O próprio Senhor Jesus, quando fez a ceia, virou para os discípulos e falou assim: vou lavar os pés de vocês. Esse era um trabalho de um escravo da época, um serviçal da época. Era o trabalho dele lavar os pés, porque as pessoas andavam a pé muitas jornadas, muito tempo. E elas precisam, os pés ficavam muito machucados, muito cheios de calo, muito cheios de feridas. As pedras em Israel são pontiagudas. Se você bater, fere mesmo. Então as pessoas andavam com os pés muito machucados, porque nem todo mundo tinha acesso a animais para transporte. O transporte era feito a pé mesmo. Então, quando a pessoa chegava na casa de alguém, uma maneira de você cuidar daquela pessoa, de ser receptivo com aquela pessoa, era pedir para que o empregado da casa lavasse os pés da pessoa. Jesus, na última ceia, levanta, pega uma bacia e fala: vou lavar os pés de vocês. Pedro ficou doido. Pedro falou: não, meu pé você não vai lavar. A palavra de Jesus: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Você não está na mesma visão que eu estou. Se você não deixar eu lavar o teu pé, você não entendeu nada do que eu te ensinei. Aí Pedro falou: então, Senhor, não lava só os pés, não, lava a cabeça, lava tudo. Depois que ele fez ali aquele lava-pés, aquele ritual, lavou os pés, enxugou, ele sentou e perguntou para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou. E se eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, fiz o trabalho de um escravo, quanto mais vocês devem fazer uns pelos outros. Aí deu nó na cabeça deles, e ele falou assim: agora não estou entendendo nada. Jesus veio dizer: o grande trabalho não é o quanto você conhece, mas o quanto esse conhecimento faz de você uma pessoa humilde. Do contrário, você não entendeu nada de milagre. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o falso ensino gera orgulho e o verdadeiro gera serviço ao próximo.
O falso ensino incentiva a ostentação. O verdadeiro é servidão. O falso ensino o cara ostenta. O verdadeiro ensino o cara serve. Essa é a diferença principal do ensino dos religiosos para o ensino de Jesus. Quando ele entra no barco, ele fala para os discípulos: vocês ainda não entenderam? Vamos ler de novo para a gente ficar claro, Marcos 8,14. Marcos 8,14. Quando Jesus tenta ensinar para os discípulos aquilo que eles não tinham entendido. Marcos 8,14. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 14. Está escrito assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Os seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: como vocês ainda não entenderam? Jesus estava batendo cabeça com eles, dizendo: não é possível, eu estou falando tanto, eu estou ensinando tanto, vocês não entenderam. Eles não compreendiam esse termo que Jesus estava usando de fermento. Eles achavam que Jesus, toda vez que falava de fermento, estava falando de pão. E na verdade Jesus estava dizendo que fermento é ensino. Olha que coisa tremenda, eu fui estudar um pouquinho. O que é a definição de fermento? Fermento é um composto de seres vivos, chamados de leveduras. Então o fermento tem ali, né? É vida aquilo ali. São compostos de seres vivos chamados de leveduras. O fermento nada mais é do que um pó de fungos microscópicos que se alimenta de açúcar, liberando gás carbônico e álcool. Quando ocorre o aquecimento da massa no forno, as leveduras se multiplicam e ingerem o açúcar e o amido contido na farinha de trigo. O processo se completa com a liberação de gás carbônico, fazendo com que a massa, seja de bolo ou de pão, fique inflada. Então você pega um pouco de farinha, bota o fermento dentro, e ali com o fermento começa o quê? A destruir as moléculas de açúcar, ele se alimenta do açúcar e expele gás carbônico, por isso que vai inchando. Quando você bota o fermento na massa, mexe, deixa descansar um pouco, ela cresce. Quando você aperta, ela está cheia de ar. Por quê? Porque as moléculas de açúcar foram sendo consumidas e ali os gases foram sendo gerados. Perceba que quando Jesus fala de ensino, ele assemelha o ensino a um fermento. Aí é impossível não pensar. Se o fermento do pão é um composto de seres vivos chamado de leveduras, o fermento espiritual é um composto de seres vivos também. Agora, que tipo de seres? Se é um verdadeiro ensino, espíritos de entendimento, de luz, de revelação. E se é um falso ensino? É uma levedura demoníaca. O propósito do fermento natural é consumir as moléculas de açúcar. No fermento espiritual, você sabe que açúcar é energia. O objetivo do falso fermento é consumir a nossa energia, consumir a nossa fé, destruir aquilo que há de bom em nós. No fermento natural, conforme eles se alimentam da energia, eles expelem gás carbônico, que enche a massa de ar. Enche a massa de ar, por isso ela fica aerada. Quando você aperta, ela está cheia de ar dentro. Então, o fermento espiritual ele também é composto de seres vivos, espirituais, que se alimentam da nossa energia e liberam experiências e crendices, que ao invés de nos fazer crescer em espírito, inflam a nossa alma. A pessoa se sente inflada. A pessoa se sente maior do que ela realmente é.
Esse é o problema do fermento dos fariseus. Esse é o problema do ensino dos fariseus. A palavra fermento, quando Jesus usa, parece que é ízimes no original grego, e provavelmente deriva de uma outra palavra chamada zel. Ela tem alguns significados do grego: fervoroso, estar quente, ferver para líquidos ou brilhar para sólidos. Olha que coisa tremenda. Um fermento, ele tem essa origem na sua etimologia. Aquilo que é líquido ferve, aquilo que é sólido brilha. Ou seja, se torna algo fervoroso. Me acompanhe aqui que você vai ficar chocado. O fermento, ele tem esse poder de fazer a coisa crescer mais do que deveria. O fermento, ele tem o poder de enganar o crescimento. Quem olha fala assim, nossa, é grande, mas se apertar, vê que não é tão grande assim. Ele só está cheio de ar. Ele tem uma aparência de algo que ele realmente não é. Então, deixa eu fazer um paralelo entre o fermento natural e o fermento espiritual. O fermento natural corrompe a massa. O fermento espiritual corrompe o coração. Quem está entendendo? O falso ensino corrompe o coração. O verdadeiro ensino nos gera em Deus. Mas o falso vai corrompendo o nosso coração. Quer ver mais? O fermento natural se alimenta do açúcar. O fermento espiritual rouba a nossa energia. A pessoa vai se sentir cada vez mais fraca. Por isso que a pessoa não para de frequentar a igreja, mas parece que quanto ela mais reza, mais assombração aparece. Porque não é questão de frequentar a igreja, é questão do tipo de alimento que ela está recebendo, daquilo que está acontecendo dentro dela. Porque ela entra, ela acha que está tudo bem, mas depois que entra, é que começa o processo de fermentação. Quem está entendendo? Não é de uma hora para outra, você pode sair de um ensinamento e falar, uau, que coisa tremenda, mas qual é o resultado que aquilo está gerando dentro de você? É com o tempo que você vai ver. Você pode de verdade estar quebrando paradigma, você pode estar crescendo em Deus, ou você pode estar só inchando. Só inchando. Faz sentido isso? O fermento natural infla a massa. O fermento espiritual infla a alma. A pessoa começa a se sentir maior, começa a se sentir mais inteligente, começa a querer pisar nas pessoas. Contrário do que Jesus falou. Os fariseus da época de Jesus, religiosos, se sentiam maior e melhor porque eles guardavam a lei, eles guardavam o sábado, eles sabiam tudo a respeito de Moisés. Jesus olha para eles e fala assim, as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do meu Pai. Olha que crise! Ele fala, não é só as prostitutas não, os ladrões também entram antes de vocês. E eles com a alma inflada, como assim? Como é que pode? Jesus o tempo todo dizendo, a patente de vocês não serve para nada. A religiosidade de vocês não serve. Essas roupas que eles usavam, né? Roupas com franjas alargadas, filactérios na cabeça. Ele falava, nada disso serve, isso é só aparência. Deus está olhando o coração. Como é que anda o coração? Como é que anda o seu entendimento? Tem gente que vive na igreja, não vale o prato que come. Nunca se arrependeu, nunca se converteu, não sabe quem é Deus. O fermento natural enche a massa de ar. O fermento espiritual provoca vazio. A pessoa está sempre em busca da próxima campanha. Está sempre em busca do próximo milagre. Está sempre em busca de uma novidade. Ó, inaugurou não sei o quê, vou lá. Vai ter show de não sei quem, tô lá. Ele fica buscando novidade o tempo todo porque ele está vazio. Ele não sabe que ele está realmente sendo nutrido, ele está vazio. O fermento natural promove aquecimento, fervura. É a origem da palavra, zeal. O fermento natural promove aquecimento, fervura. O fermento espiritual promove fervor e crescimento. Às vezes a pessoa está naquele frenesi, a igreja está bombando, a igreja está crescendo. E quando a gente olha, a gente pode perceber que muito desse crescimento da igreja moderna tem a ver só com falso ensino. Consegui construir isso na sua cabeça até agora? Não é porque o lugar está cheio de gente que significa que aquilo ali está sendo aprovado por Deus. Pelo contrário, quanto mais fermento, mais a massa cresce. Eu quero que você entenda isso.
Quanto mais fermento, mais a massa cresce. Porém, se você colocar muito fermento, fui estudar receita na internet, a massa até cresce, mas fica sem firmeza. Ela não mantém a sua estrutura. Cresce, quando você tira do forno, ela... igual a vida de quem é alimentado com falso fermento. Ele está sempre numa novidade, está sempre numa igreja nova, está sempre numa moda nova. É o worship de um lado, é a igreja preta do outro lado, é não sei o que do outro lado. Alguém vem falar comigo, porque eu estou na moda igreja preta. Irmão, igreja preta já tinha aqui há 15 anos atrás. Tem nada a ver com moda. Aí agora tem o pessoal falando, igreja de parede preta. Eu falei, gente, agora virou branco aqui, já foi preto há um tempo. As pessoas andam por movimentos, as pessoas andam por fermento estranho. E a gente pode estar num lugar que cresce muito, mas é só fermento. Fermento demasiado, fermento errado. E o que vai acontecer é que aquele crescimento não se sustenta. Cresce muito e depois... Igual o crente que toda hora está muito bem, daqui a pouco está muito mal. Ele vive de altos e baixos, ele não tem continuidade em nada. Como é que você está? Fogo puro, Deus está falando comigo, estou numa igreja que é uma bênção. Daqui a pouquinho, o pastor não vale nada, o irmão não vale nada, e a igreja é uma porcaria, e que não sei o quê. Ele fica rodando, não para em lugar nenhum, porque a alma está vazia. Está cheio de fermento errado. Você percebe uma analogia direta com o crescimento da igreja, sim ou não? É isso. Jesus fala mais para eles, fala assim, vocês estão com o coração endurecido. Nesse mesmo contexto de fermento, Jesus fala, vocês estão com o coração de vocês endurecido. Essa palavra endurecido, tepromeno, no grego. Tepromeno significa condenado. Jesus pergunta, vocês estão com o coração condenado? Vocês estão com o coração cego? Essa mesma palavra pode ser traduzida como condenado, endurecido, cego. Também pode trazer uma ideia de uma pedra cheia de poros, petrificar, endurecer. O que Jesus está dizendo é o falso ensino faz a mesma coisa que o falso fermento. O falso fermento dá até uma aparência de crescimento, mas depois o bolo fica solado, o bolo fica estranho, o bolo fica pesado. Assim é a vida de uma pessoa que é alimentada pelo falso fermento da religião. O fermento da religião endurece e estraga o coração. Nos faz insensíveis à dor do outro. Nos torna egoístas e preocupados com a aparência apenas. A gente só quer saber o quanto a gente está crescendo. Quem está entendendo? E às vezes na lógica do reino, querido, é mais importante descer do que subir. É mais importante perder do que ganhar. Jesus falou isso claramente, melhor coisa é dar do que receber. A lógica do reino é o contrário. Só que a gente vive uma falsa religião, a gente vive um falso ensinamento, a gente se alimenta de um fermento que não procede das mãos do Senhor. Porque na nossa mentalidade, no nosso evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro e não Cristo, eu preciso ser abençoado o tempo todo, crescer o tempo todo, senão Deus não está comigo. O segredo do milagre da multiplicação é que precisamos entender que em Deus temos o suficiente para cumprirmos o nosso chamado e o nosso propósito. Se você fizer a vontade de Deus, não lhe faltará coisa alguma. Eu gosto muito de um ensinamento, é uma conjectura, mas faz muito sentido. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, sou religioso, guardo toda a lei, sou dizimista, guardo o sábado, ou seja, eu estou fazendo tudo certinho. Jesus vira e fala assim, quer ser perfeito? Essa palavra perfeito também pode ser traduzida por santo. Você quer ser santo? Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aquele cara entrou em crise, a Bíblia fala que ele tinha muito dinheiro. Ele ficou entristecido, virou as costas e foi embora. Os discípulos ficaram escandalizados, porque, tipo assim, o cara era mais religioso do que os discípulos. Jesus vira e fala assim, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Aí Pedro, nervoso, fala assim, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, não há ninguém que tenha largado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida, disse Jesus.
que não receba 100 vezes mais nessa vida e no porvir a salvação eterna. Aí Pedro fica muito feliz porque ele tinha largado tudo. Agora pensa comigo, se Jesus tivesse falado isso para o jovem rico, provavelmente o jovem rico também tinha largado. Se Jesus falasse, vai largar tudo, dar aos pobres, e eu te contar um segredo, vai ter 100 vezes mais e tal, cara, é um investimento. Ele largaria e ia. Mas a questão é que Jesus estava provando o coração daquele homem, o coração dele estava nas riquezas. O problema não é o dinheiro, a questão é a motivação do meu coração. Porque se eu tiver na motivação certa, o Deus que é dono de todo ouro e toda prata não tem dificuldade em me entregar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem dificuldade. Deus é bom. Antonella, minha filha, sabe disso. Bernardo nasceu aqui nesse lugar, sabe disso também. Há muitos anos Deus colocou algo no meu coração. Ele falou, para de ser dizimista, Daniel. Há muitos anos. Falei, por quê? Se eu era dizimista fiel, guardava a lei direitinho. Para de ser dizimista. Faz o contrário. Deixa eu governar a tua vida. Eu passei a entender que a obra de Deus era uma extensão de quem eu era. Eu comecei a pegar meu dinheiro e colocar 10%, 20%, 30%, 50%. Chegou o tempo de eu entregar 90% de dízimo e oferta e viver de 10%. Porque não faz diferença. E cada vez Deus me dá mais projetos, cada vez Deus me dá mais negócios. E esses negócios servem para patrocinar o reino. E de lambuja ainda vivo um pouquinho dele. É coração que Jesus está falando. É aonde está o nosso coração. Jesus estava mostrando aos discípulos que ele era o verdadeiro pão. Os seus ensinos eram um verdadeiro alimento, suficiente para muitos. E eles ainda não haviam entendido. O que nós temos é suficiente para alimentar a multidão, porque vem de Jesus. Faz sentido isso? O que você tem é muito maior do que o que você precisa. O que você tem é muito maior do que aquilo que você necessita. E Jesus está dizendo, quanto mais você entregar, mais você terá. O que Jesus está nos chamando a fazer é entender que a lógica do reino é diferente da nossa lógica. O que a gente já tem já é suficiente. Se vier da religião, não serve. Engraçado que Jesus fala de duas coisas. Ele fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus, mas ele diz também, cuidado com o fermento de Herodes. Os fariseus representam a religião, mas Herodes representa a política. Jesus está falando, o seu benefício, os seus recursos não vão vir da política. Não vão vir da religião. Vão vir das mãos de Deus. A vida toda de crente, a vida toda de evangelho, teve época de política, as pessoas, pastor, 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 Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Diversas vezes recebi candidatos, vereadores, prefeitos. Pastor, o que o senhor precisa nesse momento? Falei, que o senhor se converta. Deus é bom, irmãos. O tempo todo, nós vivemos da provisão de Deus. O tempo todo, em todas as etapas das igrejas, dessa e de todas as outras, nós nunca dependemos de fermento de fariseus, nem de fermento de políticos. O que temos é suficiente para nós e para alimentar quem está à nossa volta. Faz sentido isso para você? O problema não é o fermento, é o tipo de fermento. O fermento dos religiosos e dos políticos corrompe, separa e exclui. Mas o fermento do reino multiplica discípulos, implanta o reino. Jesus disse que o reino também é semelhante a uma mulher que pega 4 partes de farinha e coloca fermento no meio e cresce de maneira tremenda. Então o problema não é o fermento, é o fermento dos fariseus, é o fermento de Herodes, o fermento da religião, o fermento da política. Mas Jesus está falando, eu tenho um fermento que vai lhe dar crescimento verdadeiro. Um crescimento que não vai se corromper. Um crescimento que não vai ser abatido, um crescimento que não vai ser destruído, que permanece. O grande milagre é a gente permanecer, não a gente ser abençoado. Quantas empresas começam e quebram? Quantos negócios começam e param? Quantos movimentos começam e daqui a pouco ninguém ouve falar mais? Jesus não fundou um partido político.
Jesus não fundou uma religião. Jesus deu início a um movimento. É esse movimento que a gente está trazendo até hoje. No meio do caminho, muita gente confundiu o reino com a religião. No meio do caminho, muita gente confundiu o reino com política. Mas Jesus continua criando um movimento. É no movimento que a gente se desenvolve. É no movimento que a gente liberta. É no movimento que a gente rompe com a falsa religião. Que a gente rompe com aquilo que não é santo, que não é verdadeiro, que não vai nos fazer crescer de verdade. Mas é olhando para Jesus que a gente vai ter o verdadeiro alimento. Depois que ele multiplicou pão e peixe para aquela multidão, ele deu uma palavra para eles. E disse: vocês me seguem por causa do pão. Vocês me seguem por causa dos milagres. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. E quando ele falou isso, aquela multidão falou: esse cara é maluco, esse cara está falando que a gente vai comer do corpo dele. Que ele começa a dizer: eu sou o verdadeiro alimento, quem come da minha carne nunca mais terá fome, quem bebe do meu sangue nunca mais terá sede. Mas esse cara está doido, esse cara está falando de canibalismo, esse cara está falando de quê? A Bíblia fala que aquela galera foi toda embora. O que ele estava fazendo? Ensinando aos discípulos, dizendo para eles: está vendo que não é pão? Se fosse pão, eles estariam aqui. Eles não querem o verdadeiro pão, eles querem só saciar a necessidade deles. Mas o que eu multipliquei para eles, eu quero entregar para vocês de verdade. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Os discípulos estavam tentando entender o que a gente está começando a entender agora. Quem está entendendo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o fermento que nos sara, que nos cresce, que nos alimenta, que nos sustenta. A gente precisa disso todo dia. Se faz sentido para você, eu quero orar pela sua vida. Mas quero orar para que você de fato faça a oração certa. Para de doideira, para de pedir pão. Para de pedir socorro. O socorro vai vir. Se você tiver no propósito, haverá provisão para tudo. O Deus da visão, isso eu aprendi há muitos anos atrás, o Deus da visão é o Deus da provisão. Aquilo que Ele mandou fazer, não vai faltar recurso para você fazer, entende? Se Ele mandou você fazer, Ele vai abrir a porta, Ele vai garantir, Ele garante. Agora, se não é Ele que mandou, você vai se virar e não vai conseguir ter resultado. Vai ficar buscando pão a vida toda. A Bíblia fala isso: não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo pão verdadeiro. Tudo que a gente tem vai ficar por aqui. Tudo. Mas quando a gente se apresentar diante de Deus, o que vai valer é o tipo de ensino verdadeiro que a gente recebeu e o quanto a gente se tornou um ser humano melhor, um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um sobrinho melhor, uma filha melhor, um primo melhor. É isso que vai fazer a diferença. Amém? Vamos orar pelo motivo certo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Qual é a oração certa então, pastor? Se Jesus não fundou uma religião e nem fundou um partido político, a minha oração deve ser: Senhor, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero fazer parte desse negócio que o Senhor está mexendo aí. Que negócio é esse? Eu quero fazer parte desse movimento, desse reino aí. Que é isso? Jesus, quando eu estava trabalhando, todo mundo ficava em crise. João Batista batizou ele, mas depois ficou em crise. Falou assim: vem cá. Estava preso, né? E falou: vai lá e pergunta se é ele mesmo ou se eu devo esperar outra ainda. A resposta de Jesus foi maravilhosa. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Diga, João, que é chegado o reino de Deus. Aleluia. Qual é a manifestação do reino? Quem não enxergava, enxerga. Quem não ouvia, ouve. Quem estava paralisado, anda. Aí você já entendeu nessa altura que ele não está falando de coisas físicas. Ele está falando de coisas espirituais. Eu não enxergava o mundo espiritual, mas agora eu enxergo. Eu sei discernir o que é trevas e o que é luz. Eu sei discernir o que é verdadeiro ensino e falso ensino. Eu não estou prostrado esperando que as coisas venham para mim. Eu me levanto e caminho, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Atitude. Isso muda tudo. Amém ou não amém? Feche teus olhos então. Ah, Senhor Deus,
Nós queremos, ó Pai, essa intimidade. Nós queremos, ó Deus amado, esse entendimento. A gente não quer viver de religião. A gente não quer viver de política. A gente não quer viver de coisas humanas, de sustento, de dinheiro, de prosperidade humana, não. A gente quer o teu reino, Senhor. A gente quer fazer parte desse movimento, porque nesse movimento não nos faltará coisa alguma. Nesse movimento o Senhor estará conosco e nos abençoará em todos os nossos caminhos. Nós não estamos vagando pelo deserto buscando promessas e milagres. Nós já entramos na promessa e nós temos agora condições de viver daquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Aleluia! Nós não precisamos mais, ó Deus amado, viver como mendigos espirituais, implorando a Deus para que coisas aconteçam. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos a obra que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Aleluia. Então, ó Deus amado, dá-nos força para caminhar. A oração é, ó Deus amado, que nós abrimos mão hoje do falso ensino. Nós abrimos mão hoje da falsa religião. Nós abrimos mão hoje da falsa política. Nós não queremos, ó Pai, o fermento de Herodes. Nós não queremos o fermento dos fariseus. A gente quer Jesus, que é o pão vivo. A gente quer, ó Deus amado, o Evangelho. A gente quer a libertação da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência. A gente quer abrir mão, ó Deus amado, de ser melhor do que os outros. A gente quer hoje de verdade ser o melhor companheiro que a gente puder ser. Companheiro de casamento, companheiro de jornada. A gente quer ser amigo dos nossos filhos, ó Pai. A gente quer viver a plenitude, a gente quer abençoar as pessoas, a gente quer ser uma bênção, não apenas receber uma bênção. Essa é a visão do falso ensino, Pai. O falso ensino diz que a gente precisa acumular milagre, acumular bênçãos. Mas o verdadeiro ensino, o fermento que é de Jesus, nos ensina que nós somos a bênção para essa geração. Nós somos o milagre que esse mundo precisa. Levanta-nos aqui como parte de uma equipe, Senhor. Levanta-nos como parte, Deus amado, desse movimento. Ajuda-nos a ser tudo aquilo que o Senhor imaginou para nós. Ajuda-nos a ser aquilo que o Senhor planejou. Tira a gente do lugar comum, Senhor, e faça-nos viver aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós queremos ser a Tua imagem, a Tua semelhança nesse mundo. Não nos deixa, meu Deus amado, viver longe disso. Não nos deixa viver, ó Pai, como religiosos. Não nos deixa viver, ó Deus amado, como homens e mulheres carnais. Ajuda-nos, ó Deus amado, a sermos cheios do Teu Espírito. Coloca em nós a mente de Jesus. Aleluia. Fale com Ele. Ele é teu Pai. E Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Alguns são de perto, outros de longe. Ele está trabalhando na sua vida. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Ele está se apresentando para você. Ele está se manifestando na tua vida. Amigo confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Nós conhecemos e chamar o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Fale com Ele. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar.